Vocês já repararam quão malandro, né, são os religiosos? Primeiramente, né, religioso sempre gosta de botar a culpa no homem, botar a culpa no diabo, mas a culpa nunca é de Deus, né? O ser humano fala assim: a culpa do mal existir é do diabo, do homem, tá? Mas se você for parar para reparar, foi o homem quem criou os vírus, as bactérias, os parasitas? Foi o homem que colocou limitadores no ser humano, que impossibilitou o ser humano de ter superpoderes? Você já parou a pensar que se não fosse por Deus, você poderia ter tudo de graça? Porque como Deus, ou Deus poderia lhe distribuir tudo de graça, ou então ele poderia te dar algum superpoder, você provavelmente vai argumentar, mas você ia usar o poder para o mal. Mentira, até porque Deus poderia regulamentar esses poderes, ou seja, nós seres humanos teríamos direito de ter superpoderes. Isso ia facilitar que a gente ia poder viajar para qualquer lugar, a gente ia poder materializar qualquer objeto, não íamos precisar pagar por comida, nem por carro, nem por casa, nem por nada, né? Mas o religioso sempre bota a culpa no homem, né? O homem que é pecador. Na verdade, não é o homem que é pecador. Eu acho muito engraçado a religião querer exigir que você não cometa erro e você não tenha falha nenhuma, e ao mesmo tempo enche você de limitações mentais. Você concorda que quanto mais limitado é a inteligência, quanto mais verdades é oculta de você, quanto menos conhecimento você tem, mais chances você vai ter de errar. Porque o ser humano, ele não é onisciente igual a Deus. O próprio Jesus tinha a capacidade de saber o futuro. Ele era onisciente, nós seres humanos, nós não somos oniscientes. A gente tem a capacidade de se enganar, de se equivocar, e muitos erros podem levar a gente a algumas situações que a gente às vezes pode se parecer ser mal, né? Mas dificilmente você vai ver uma pessoa que quer fazer o mal de maneira proposital, né? Para judiar e para maltratar e torturar. Isso existe sim, mas são seres humanos. Isso até existe, mas são seres humanos sádicos. Mas eu acho engraçado a religião, né? A religião quer exigir que você seja perfeito e ao mesmo tempo você vai ter que ter um monte de limitações mentais. Você precisa ser de carne e osso, você tem que viver no mundo, muitas das vezes sendo vítima das circunstâncias, não escolhe o corpo, não escolhe a família, nem a vida, mas a religião sabe exigir sem oferecer nada em troca, né? Você tem que só trabalhar, tem que pagar por todos os prazeres. Então fica muito fácil para o religioso culpar os seres humanos pelas mazelas do mundo. Afinal, foi o homem que criou o capitalismo? Não, porque o capitalismo já estaria resolvido. Era só Deus estalar os dedos e oferecer tudo de graça pra gente. Mas ele não tem essa obrigação. Não tem a obrigação, é o caralho, seu filho de uma puta que não tem obrigação. Tá? Se você bota um filho no mundo sem a autorização dele e você tira a capacidade dele você impossibilita ele de voltar para a inexistência, o filho, nós que fomos criados por Deus, eu não pedi para o seu Deus me criar. Quem mandou ele me criar? Hein? Eu recuso essa merda aí. Que mentalidade é essa? Achar que o filho, isso seria a mesma coisa de eu ter um filho, eu boto um filho no mundo e boto ele para trabalhar, não ofereço comida, não ofereço carro, não ofereço casa, porque Deus ele não oferece porra nenhuma, porque tudo a gente tem que pagar. Ou a comida a gente tem que pagar, a casa a gente tem que pagar, então o ser humano faz tudo sozinho. Deus ele só quer cagar seres humanos, largar eles aí para eles se virar. Não é bem assim não. Se Deus ele criou o ser humano, ele tem que cuidar da gente. Até porque Deus, nós não pedimos para nenhum Deus nos criar. Nós fomos obrigados a virmos para o mundo. E isso foi feito sem nosso consentimento. Eu não pedi para estar nesse mundo. Pode ir tirando. Isso é um abuso, porque, pessoal, existe uma diferença entre você trabalhar por sobrevivência e trabalhar por sobrevivência para sobreviver e você trabalhar por imposição. Não por necessidade, não por sobrevivência, não por ajuda, mas sim porque um Deus ditador
Um ditador, porque é um ditador, então fica muito fácil você botar a culpa no ser humano. E até esses seres humanos que fazem o mal, foi o próprio Deus que criou. Então quem criou os assassinos? Foi Deus. As pessoas que são do mal, foi Deus. Quem criou as doenças? Foi Deus, porque a Bíblia fala que não existia nenhuma doença. Ah, mas isso foi por causa que Adão e Eva pecou. Não justifica o fato de Adão e Eva ter pecado, não dá o direito do seu Deus de tratar os seres humanos com requintes de crueldade. Isso seria a mesma coisa de eu ter um filho, eu dou uma ordem pro meu filho, ó filho, você não pode brincar com tal brinquedo, você não pode comer tal doce. Aí meu filho, aí meu irmão começa a colocar dúvida, né? Porque a serpente, na verdade, ela seria o diabo. Ela falou, pai, não falou isso, mas é porque ele tá querendo mandar em você, ele tá querendo te duvidar. Meio que o meu filho ele me desobedece por uma questão de engano, ou equívoco, tanto é que a Eva fala, a serpente me enganou. Ou seja, Adão e Eva nem fizeram aquilo por maldade, sim por ignorância, né? Mas na cabeça dos religiosos, o fato de Deus, Adão e Eva ter desobedecido, isso seria a mesma coisa de eu ter um filho, meu filho me desobedece, aí eu introjeto um vírus, uma bactéria. Experimenta você ter um filho pequeno e ele desobedecer você e você espancar e bater nele, judiar, introjetar um vírus, uma bactéria, judiar do cachorrinho dele, né? Porque os animais nem pecado têm, animal não tem nem consciência para entender o que é pecado, eles nem entendem o que é isso, mas na cabeça dos religiosos tá tudo justificado. Ah, o homem pecou, Adão e Eva pecou, o homem não é submisso à vontade de Deus, então Deus pode fazer tudo o que ele quer com os seres sencientes, né? Porque o religioso, na verdade, ele é um safado, é um pilantra, né? Eles gostam de botar a culpa no ser humano, botar a culpa no diabo, mas nunca é de Deus, né? Quer dizer, Deus que controla a própria realidade, o mundo está na mão dele, ele não tem responsabilidade de nada. Quem tem que cuidar da raça humana é o homem, que o homem tem que se virar, porque Deus ele só queria criar a humanidade e cair fora, né? Ah, eu criei o mundo, o homem me desobedeceu, agora o homem não é mais responsabilidade minha. Seria a mesma coisa de eu ter um filho, o meu filho me desobedece, aí eu paro de pagar pensão. Ah, meu filho me desobedeceu, ele me desagradou, agora eu não vou pagar mais pensão, não vou cuidar mais dele. Ó, pra você, religioso que pensa assim, religioso safado, cretino, filho da puta, né? É muito fácil, criar foi muito fácil, né? Culpar o ser humano, né? Como se todo ser humano fosse sádico, quisesse fazer o mal de maneira proposital para prejudicar outro. Quem faz isso é o seu Deus. Aliás, os animais, eles nem pecado eles têm. Porque animal não tem nem consciência, discernimento para entender o que é certo e o que é errado. A própria Bíblia fala que os animais viviam em comunhão, ou seja, não existia cadeia alimentar. E Deus resolveu amaldiçoar os animais para um animal devorar outro. O que torna isso uma maldade, porque o animal ele não tem pecado. Quem são os seres mais puros da terra? As crianças e os animais. Mas o religioso gosta de botar para fuder em cima dos seres humanos. Até o próximo vídeo.